da programação e seja abençoada pelos ministérios por meio da ação do Espírito no meio da igreja, transformando os nossos corações. Amém? Queridos, agora sim a mensagem desta noite, o tema é Deus no meio do seu povo, tema abrangente, né, que traz uma série de questões importantes para a igreja. Primeiro, você acredita que Deus está no meio de nós? Como Ele está no meio de nós? Será que Deus deseja estar no meio de nós? Mas se Ele está no meio de nós, porque nós muitas vezes temos dificuldade de relacionamento com Ele nas várias esferas que isso exige? Se Ele está no meio de nós, porque muitas vezes nós nos sentimos sozinhos, longe do Senhor, caminhando longe do Senhor, como se Ele não estivesse em nosso meio. Afinal, Deus está ou não está em nosso meio? Eu vou usar duas frases. A primeira é uma linha de pensamento filosófica ateísta. O que significa isso? É a maneira de pensar de um ateu, é a tradução da frase, né? Uma linha de pensamento filosófico ateísta, ou seja, a maneira de pensar de quem não crê na existência de Deus. Eles dizem, alguns dizem que se existiu um Deus no passado, esse Deus criou o mundo e foi embora. Esse Deus não está mais presente na criação, não está mais entre a humanidade, esse Deus já há muito tempo partiu. É claro que os ateus, eles negam a existência de Deus, e ao negar a existência de Deus, negam também que houve um Criador, e isso, meus irmãos, é mais comum do que você imagina, isso está presente, inclusive em todas as esferas de comunicação. Preste atenção quando você ligar a sua TV em casa, seja num canal de streaming, seja Netflix, seja na Globo, lixo, seja em algum outro canal, num canal de qualquer coisa. Preste atenção, o tempo que você fica assistindo, se você assiste 5 horas de televisão, 10 horas, ou maratona uma série em 24 horas, preste atenção se em algum momento é citado a palavra evangelho, a palavra Deus no meio do seu povo, a palavra Jesus. Preste atenção. É excluído da esfera de comunicação secular no mundo em que nós vivemos a própria ideia da existência de Deus. Nietzsche escreveu um livro muito comum, inclusive foi muito usado pelo próprio Freud, psicanalista conhecida, que é A Morte de Deus. Livro escrito no século XVII, ainda no período do iluminismo, na França. Nietzsche, um ateu muito conhecido por suas doutrinas ateístas, escreveu o livro A Morte de Deus, defendendo e argumentando que a ideia de Deus é uma ideia humana, muito longe da realidade de um pensamento lógico, racional e sensato. Aliás, essa foi a grande propagação dos pensadores iluministas, em sua maioria ateus, criando o liberalismo teológico no século XVIII, afirmando que quem é racional e consciente não pode admitir a ideia de um ser invisível, supremo e criador, que não pode ser analisado pela lógica ou pela razão. Como você lida com isso? Como nós lidamos com isso? Como nós lidamos com essa filosofia ateísta, esse pensamento que nega a existência de Deus e até mesmo prega a ausência de Deus em um mundo secularizado, corrompido, que caminha a passos largos e nós sabemos bem para onde. Nós estamos fazendo a diferença com Deus em nosso meio, como assim pregamos? Como Deus está no meio do seu povo? Eu quero começar com Gênesis, capítulo 3, versículo 8, a parte A do versículo. Eu vou tentar fazer uma caminhada de Gênesis a Apocalipse com alguns textos de Ezequiel, João, e finalizando com Apocalipse depois. Gênesis capítulo 3, versículo 8, a parte A do versículo, a primeira parte, divide ela no meio, a primeira parte é a parte A, versículo 8 de Gênesis, capítulo 3.
Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Preste atenção na frase que Moisés coloca ali, no meio do versículo, do Senhor Deus que andava no meio do jardim ao sopro do vento do dia, na brisa do dia. A ideia é que ela é poética. Gênesis, ele tem uma conotação poética também, ou seja, claro que é uma literatura de narrativa, está narrando fatos, verdades eternas, mas também há uma beleza no texto. O autor simplesmente poderia dizer que Deus estava caminhando no jardim, mas não, ele acrescenta na brisa do dia, na parte em que é suave, na parte boa do dia. De repente ali, muitos historiadores dizem que pode ser no final da tarde, com o sol se pondo, com aquele ventinho agradável, vindo do jardim com cheiro de rosas, e Deus caminhando por ali, na viração do dia. O texto está afirmando que Deus caminhava, andava no meio do jardim, na parte fria, na brisa do dia, do vento do dia. Deus criou um jardim com flores, com verde, com rios, com beleza, colocou um céu, luminares no céu, coloca e cria o homem do pó da terra, faz ele a imagem e semelhança de Deus, o coloca no meio do jardim, coloca também uma árvore do conhecimento do bem e do mal, um rio que atravessava o jardim, e ele mesmo vinha e caminhava pelo meio do jardim, e procura o homem dentro do jardim. Está procurando o homem, e de repente o homem agora está fugindo dele. O homem agora quer se esconder. É claro que nós temos o contexto aqui, no capítulo 13 de Gênesis, nós temos o relato da queda. Nesse instante, Eva já tinha comido do fruto, dado a Adão, que comeu também. Eles veem, enxergam a sua nudez, percebem que estão nus um diante do outro, agora corrompidos pelo pecado, com a presença do mal em si também, já afastados de Deus, com a ira do Senhor sobre ele, e agora eles procuram se esconder, porque Deus está vindo aí, e vai nos pegar, e se escondem entre os arbustos. Então, no versículo 9, lindamente o texto, de um Deus missionário, um Deus que vai em busca do homem em toda a história, e começa aqui, Deus chama o homem perguntando: onde está você? Até soa com um senso de humor, um pequeno tom de humor sagrado aqui, porque Deus obviamente sabia com a onipresença que ele tem, como só ele possui onipresença, ele sabia onde estava o homem, mas ele chama o homem: Adão, onde está você, Deus vai até o homem caminhando pelo jardim na brisa do dia e chama o homem, agora caído, que se esconde. E o homem então desenrola-se um diálogo. O homem responde que ouviu os passos de Deus no jardim, ficou com medo, estava nu, por isso se escondeu. Deus lhe pergunta: quem disse a você que você estava nu? E ele responde: a mulher que me deste. Bota a culpa na mulher, bota a culpa em Deus também. A mulher que tu me deste me deu do fruto da árvore que não era para comer, eu comi. E aí pergunta para Eva, e Eva diz: não, a serpente me enganou. E Deus então começa o juízo de trás para frente, Começa o juízo com a serpente, ou o juízo com a mulher. E no versículo 15, nós temos já, no versículo 16, nós temos o primeiro, o que os teólogos chamam de proto-evangelho, um evangelho primitivo, uma promessa de redenção que Deus faz ao homem para restaurá-lo, a sua comunhão. No versículo 15, desculpa, parte B do versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela, este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Aqui o evangelho primitivo, a promessa, de que viria um descendente, uma semente da semente da mulher, viria aquele que pisaria a cabeça da serpente, mas seria mordido por ela
no calcanhar, né? Claro que Moisés aqui não tinha a revelação progressiva da Bíblia. Nós a temos. Nós temos hoje o Novo Testamento, a primeira vinda de Cristo. Nós agora sabemos que aqui se referia a Cristo. Moisés ainda não tinha esta ideia, obviamente, né? Não era onisciente para saber, mas já é uma menção do próprio Cristo que viria, descendente da mulher, que restauraria a humanidade. Portanto, nós temos um desenrolar da história bíblica. Deus constantemente está buscando a restauração, a comunhão com o seu povo para estar no meio dele. Em Gênesis 12, lindamente, Deus chama Abraão para sair da tenda e diz: olhe para o céu, Abraão. Se você puder contar as estrelas que estão aí, é assim que será a sua descendência, porque por meio de você abençoarei todos os povos da terra. Da sua descendência, da sua semente, virá aquele que reinará eternamente. Promessa, a aliança abraâmica, né? E em Êxodo, eu peço para você abrir comigo, Êxodo capítulo 29, versículo 45. Claro que agora nós temos a história dos patriarcas, né? Eles vão parar escravos no Egito o povo se multiplica, torna-se escravo do Egito. No Egito, Deus levanta Moisés para libertar o seu povo, e no versículo 45 e 46 do capítulo 29 de Êxodo, já Moisés com a lei nas mãos, né? O povo já está peregrinando pelo deserto, e Deus diz a Moisés e ao povo de Deus: e habitarei no meio dos israelitas e serei o seu Deus. Saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o seu Deus. Nós temos aqui a parte primitiva da presença de Deus, digamos assim, em que Deus coloca na mão de Moisés uma série de orientações para a confecção, a produção do tabernáculo e da tenda do encontro, da arca da aliança, onde Deus se encontraria ali com Moisés e Deus estaria no meio do povo, a presença de Deus estaria no meio do povo, por meio da tenda do encontro, do templo. Mais tarde, com Davi, Deus promete que habitaria no meio do povo, e isso acontece com a construção do templo por Salomão. Então a glória de Deus enche o templo, e Deus está no meio do povo, sempre procurando restaurar o povo, e o povo sempre trazendo a guerra, voltando ao pecado, rompendo a sua comunhão com Deus. Em Ezequiel, capítulo 37, vamos ver quem acha primeiro. Ezequiel, capítulo 37, versículo 26. É difícil, vai ter gente para frente, para trás, para frente. Versículo 26 do capítulo 37 de Ezequiel. Uma das promessas da nova, apontando para a nova aliança, né, dessa transição. A palavra nova aliança vai aparecer só em Jeremias, capítulo 33, né? Mas aqui eu preferi escolher esse texto, porque no versículo 26 do capítulo 37 de Ezequiel, Deus diz: farei uma aliança de paz com eles, será uma aliança eterna, eu os firmarei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O versículo 27 ainda diz: minha morada estará com eles, eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Eles serão o meu povo. E no 28, então quando o meu santuário estiver entre eles para sempre, as nações saberão que eu, o Senhor, santifico Israel. Não é um Deus que está se apresentando diferente das filosofias ateístas desse mundo? Não é um Deus que está dizendo que além de criar, de colocar o homem como imagem e semelhança de Deus, ainda tem o desejo constante de ir até o homem que foge dele.
Constantemente ao longo da história nós fugimos de Deus e voltamos ao pecado. Constantemente, e Deus constantemente deseja habitar no meio do seu povo. Deus sempre está em busca de estar entre o seu povo. E isso se tornou uma verdade tão grande, que Deus se tornou verdadeiramente um de nós e habitou conosco. Além de já desde o jardim, como um cão de caça do céu, buscar o coração do homem para redimi-lo, né, colocando a sua presença entre o povo por meio da tenda, da presença no templo, agora o próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, se encarna e se torna um de nós, né? Em João capítulo 1, versículo 14, Evangelho de João, João lindamente consegue descrever esta verdade. Então, capítulo 1 de João, Evangelho de João, versículo 14, que nos diz assim: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós, vimos a sua glória, como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aquele que é a palavra tornou-se carne, o próprio Deus entre nós, como homem encarnado, né, habitando no meio do seu povo, agora presente, não só para estar habitando, mas também para levar o nosso pecado sobre os seus ombros, né? E o profeta, o último profeta da Bíblia, João Batista, consegue, que antecede a Cristo, né? Foi o último profeta da linhagem dos profetas, né? O João Batista consegue descrever isso no versículo 29, preparou o caminho para o Senhor. Então, no versículo 29 do capítulo 1 de João, ele vai dizer que no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, que estava esperando a chegada do Messias, agora vê Jesus e diz aí: eis o Cordeiro, apontando para o passado, o Cordeiro que tinha sido preparado desde a eternidade, né? Que havia sido simbolizado constantemente por meio dos sacrifícios que expiavam o pecado do povo. Agora, o próprio Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, está presente entre nós. E o local agora de encontro não é mais o templo. O templo agora é o corpo de Cristo, né? E o próprio Cristo nos diz isso em João capítulo 2, versículo 19, a teologia, né? A teologia do templo. Jesus lhe respondeu: destruam esse templo e eu o levantarei em 3 dias. Né? A própria alusão de Cristo como dizendo: olha, eu respeito a lei, respeito a aliança, eu mesmo sou o cumprimento da lei, mas agora este templo vai ruir, e eu sou o templo que em 3 dias será reconstruído, para que eternamente em mim tudo seja renovado, construído, redimido, inclusive não só nós, mas todo o universo, para a honra e glória de Deus. Então Deus, no meio do seu povo também, o Senhor Jesus tem um período de caminhada na terra, provavelmente até os 33 anos, entre 30 e 33 anos, e ao partir, em João 14, ele mesmo diria que nós não ficaríamos só, mas a presença de Deus agora estaria no meio do seu povo por meio do Espírito Santo. Então Deus Pai no Antigo Testamento, Deus Filho encarnando, e agora assunto aos céus, trazendo também, enviando o Espírito, né, subindo e enviando o Espírito. João 14, versículo 16, onde Jesus diz: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Sim, Deus está no meio do seu povo hoje,
por meio da presença do Espírito Santo habitando naqueles que Cristo redime, naqueles que creem em Cristo e se arrependem, e agora tem o Espírito habitando em si. O Espírito Santo conduzindo a igreja, apontando para Cristo, confirmando a obra de Cristo, convencendo os homens do pecado, da justiça e do juízo, e trazendo Cristo para dentro da vida de todo aquele que crê nele, no Filho de Deus. Isso não tem nada a ver com a filosofia do mundo. Não tem nada a ver com a filosofia de um mundo que diz que Deus não existe, de um Deus que está longe, que está distante, que é só transcendente e não é imanente, não está presente na sua criação. Transcendência, né? Aquele Deus que está fora, e imanência, o Deus que está dentro da criação, as duas linhas de pensamento da onipresença. Então nós temos aqui um Deus que ao longo da história está constantemente habitando no meio do seu povo e buscando a comunhão do seu povo por meio da redenção em Cristo Jesus. Um Deus que habita sim no meio do seu povo, um Deus que está presente sim. A Trindade na história, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo estão presentes constantemente, buscando redimir o homem por meio da graça e da fé em Cristo, apresentando o único caminho para o céu, o Senhor Jesus. O fechamento da história é lindo, porque Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 e 4, mostram-nos novos céus e nova terra. E é interessante o que João, agora não João Batista, mas o apóstolo João, que está exilado na ilha de Patmos, que escreveu o Apocalipse, ele escreve no capítulo 21 do Apocalipse, dentro das visões finais que ele teve, dos versículos 1 ao 4, então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz, versículo 3, que vinha do trono e dizia: agora, o que está dizendo aí? O tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Com os quais ele viverá. João, propositadamente, inspirado por Deus, a palavra tabernáculo que ele coloca aqui, também se traduz no grego para tenda. Aquela tenda, aquele tabernáculo, aquele ponto de encontro lá no deserto em que Deus instruiu Moisés para construir a tenda, que seria onde ele colocaria a arca da aliança, com dois querubins, olhando um para o outro, encostando as suas asas, e Deus se encontrava entre os querubins, acima da arca, com Moisés, no lugar santo dos santos, dentro da tenda deste tabernáculo. Agora João está dizendo que esta presença do mesmo Deus, o Deus Criador, o Deus que buscou habitar com o seu povo no deserto, o Deus que enviou o seu Filho Jesus a este mundo, o Deus que enviou o Espírito Santo para estar com a igreja no período da graça, este Deus, ele estará com o seu povo e habitará com os homens. Estará com os homens com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio, está no plural, seus povos, os seus povos, ou seja, povos de todas as línguas, de todas as nações, gente de toda a raça, índio, muçulmano, chinês, de todos os tempos, raças, modelos, estilos, pessoas um pouco diferentes, pessoas um pouco melhores, redimidos pelo sangue de Cristo, gente de toda a nação estará presente, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Olha a promessa. Você deseja isso? Você quer estar com Deus eternamente? Você deseja a presença de Deus no meio da sua casa, da sua vida, do seu coração? Porque é isso que Deus quer. É isso que Deus desejou desde que o homem e mulher caíram no jardim, estar com nós, estar no meio do seu povo. E mais, no versículo 4,
de Apocalipse 21, ele diz: e ele, Deus, né, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Queridos, por mais que nós nos esforcemos nesse mundo, por mais que a gente conquiste riquezas, fama, glória, tudo isso vai passar, tudo isso passa. E mesmo que nós tenhamos todas as coisas, quem aqui de nós pode acrescentar 1 minuto à sua vida? Quem de nós aqui nessa noite pode sair porta fora e dizer: eu vou estar vivo amanhã? Quem pode dizer? Quem aqui ousa dizer? Quem de nós garante que ano que vem, infelizmente, não pode ser acometido de uma doença? Não pode sofrer um acidente? Todos estamos sujeitos. Quem de nós aqui garante 100 anos de vida, que é o máximo do máximo que alguém pode chegar? Onde você passará a sua eternidade? Onde você estará? Com Deus, que habita no meio do seu povo, ou longe dele, num lugar de tormento eterno? Parece que virou moda virou moda esse evangelho cor-de-rosa, esse evangelho sem inferno, esse evangelho do Deus que permite tudo e abraça todo mundo. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia quer habitar no meio de um povo santo, lavado pelo sangue de Cristo, redimido. É no meio desse povo que Deus vai habitar. É no meio desse povo que Deus habita, no seu povo, no meio daqueles que Ele trouxe por meio de Cristo Jesus. E nós temos essa confusão, essa briga com evangelhos que apresentam um Deus que muitas vezes está lá, assentado em algum lugar no meio das nuvens, provavelmente de barba branca, que não é a figura bíblica, porque Deus é espírito, Ele não tem forma, João 4:24, Deus é espírito. Então, a figura que se tem é de um Deus distante. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, Ele caminhou no jardim em busca de um homem que agora estava caído. É um homem que levantou um libertador chamado Moisés no Egito para tirar o seu povo da escravidão e ensinou como deveria ser a adoração e como ele estaria no meio do seu povo por meio da presença na tenda. É um Deus que levanta Davi como rei de nações, simbolizando o Messias que viria, e ensina o próprio filho Salomão a construir dentro dos próprios moldes um templo onde ele habitaria. É esse Deus que envia Jesus e que substitui o templo de tijolos para agora, por meio do corpo de Cristo, estar presente entre os homens eternamente. Um Deus que envia o próprio Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para convencer-nos, estar conosco até a segunda vinda de Cristo, a qual estamos aguardando. Maranata, vem, Senhor Jesus. Estaremos com Deus? Você estará com Deus? Existe um Deus que deseja constantemente estar no meio do seu povo, e não só deseja, realizará este feito, como nós lemos em Apocalipse, no fechamento da história. Eu gostaria de ter aqui espaço para, inclusive, ler outros versículos, como o versículo 22 de Apocalipse. Olha a beleza do texto, do versículo 3 do capítulo 22 de Apocalipse. Claro que nós temos aqui uma descrição da cidade santa, mas no versículo 3, o texto está dizendo que já não haverá maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade, e os seus servos o servirão. Eles verão a sua face, e o seu nome estará em suas testas. Não haverá mais noite, eles não precisarão de luz de candeia, nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará, e eles reinarão para todo o sempre. Sem fim, o reinado de um Deus que habitará eternamente no meio do seu povo. Eu não sei em que ponto da sua história você está. Eu, como você, sou um mero pecador. Juntos somos discípulos de Cristo, servimos ao Senhor. Mas pense na sua situação diante do Senhor. Como você está hoje no seu relacionamento com Deus?
Você está caminhando como Adão, correndo do Senhor por causa da sua culpa, por causa das coisas que carrega? Ou você ainda não tomou a decisão, né? Você ainda não pensou nessa vida eterna, como ela será? Como está isso? Como está a sua condição? Porque o que esse Deus fez, o que o nosso Deus fez ao longo da história, foi por você, foi por amor a você, foi por desejar que você esteja com Ele na eternidade, onde Ele mesmo enxugará a sua lágrima, a dor do seu coração, e Ele mesmo deseja ser a sua luz, sem precisar mais do sol para lhe incomodar, né? Nem o sol existirá mais, né? Não haverá nem noite, segundo o texto, porque o próprio Deus estará na cidade, e Ele será a luz, conforme o texto, capítulo 5 de Apocalipse 22, né? Eu quero chamar o Ministério de Louvor à frente, enquanto a gente vai estar orando. O Ministério de Louvor vai fazer um fundo musical, né? Vai estar também depois encerrando o culto. Mas eu gostaria que você pensasse, e nós pudéssemos pensar juntos. Reflita sobre isso, reflita sobre a sua vida. Se você tem vergonha, não precisa vir à frente, não precisa levantar a sua mão, daí do lugar que você está mesmo. Pense na sua situação, você e Deus, né? Pense nisso, resolva isso. Você não tem o poder, nós não temos o poder de decidir o nosso futuro, no sentido de aumentar um minuto a mais que seja a nossa vida, né? Somente Deus e somente Ele pode resgatar a sua vida por meio de Cristo Jesus. Somente Ele pode te lavar da culpa, colocar o Espírito em você, o Espírito Santo, para que possa te auxiliar neste processo de caminhada até a glória com Cristo. Então, eu convido todos a ficar de pé, vamos estar orando, né? Com calma, pense em você, pense no seu relacionamento com Deus, pense naquilo que precisa ser resolvido, você e Deus, né? Se você ainda não recebeu a Cristo, faça isso nesse momento. Se você está longe do Senhor, com práticas que te afastam de Deus, confesse isso no seu coração, né? Mas tenha a certeza, Deus quer você entre o povo dele na eternidade, né? Não no inferno, não num lugar de tormento, não num lugar distante da glória de Deus, mas com Ele. Pense nisso, reflita sobre isso. Senhor Deus e Pai, eis aqui os teus filhos, de todas as condições possíveis, gente que de repente está começando a caminhada contigo, gente que de repente nem acreditava que esse Deus da Bíblia é um Deus tão presente na história e deseja estar no meio do seu povo, como está. Que hoje, por meio da presença do Espírito Santo, Pai, pessoas possam ser convencidas do pecado nesta noite. Que o Espírito Santo que habita no seio da igreja, que habita naqueles que já foram redimidos, possa convencer pessoas, Pai, da justiça, do pecado e do juízo. Pai, que o Teu amor possa alcançar os corações, quebranta, Senhor. Eu peço também por aqueles que estão numa situação, de repente, afastados, frios, Senhor, longe dos Teus caminhos. Ouve a oração dos Teus servos aqui nesta noite, Pai. Tem misericórdia dos Teus filhos. Não permita que o diabo arraste-os para o inferno, Senhor, num fogo de tormento eterno e separados para sempre da presença de Deus, da Tua presença. Mas que aqui, Pai, nesta noite, nas demais noites que virão, se assim Tu quiseres, porque não governamos o mundo, não governamos o tempo, que mais e mais pessoas possam ser alcançadas pela Tua graça, por meio da pregação do Evangelho, Senhor. Por isso, ouve a oração dos Teus servos feitos aqui nesta noite, porque por isso e para isso nos reunimos, para que Tu estejas no nosso meio. Sim, Senhor. Louvamos
E agradecemos a Deus, a esse Deus que habita no meio do seu povo. Pai, que nenhum dos teus filhos se perca, como foi o desejo e a oração de Jesus. Quebranta os corações, recebe filhos redimidos nessa noite, Senhor. E usa esse ministério, usa esta igreja para cumprir a tua missão de resgatar o homem do pecado. Que esta igreja, o teu corpo, o corpo de Cristo neste mundo, possa ser não só um centro de adoração, como é a finalidade, mas também uma agência do reino que discipula e apresenta o evangelho aos filhos que são alcançados pelo teu amor. Assim cremos e assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu irei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crer em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode